Ah, fala, meus queridos! A paz, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Que dia bacana, que dia memorável, tá? Eu vou fazer um pouco diferente o vídeo de hoje. Eu vou fazer com vocês as nossas marcações. Vou mostrar aqui para vocês que tem oportunidade para todo mundo, todos os dias. Você não precisa ficar atrelado apenas a uma única leitura, a um único viés, o viés comprador, o viés vendedor. Eu falo com o pessoal lá da sala, falo com o pessoal uma objetividade para se operar. Mas o que eu vou mostrar para vocês para ver que todo mundo tem sim a oportunidade de fazer dinheiro aqui no mercado. Para você que vendeu no dia de hoje, eu vou te mostrar os melhores pontos de venda. Para você que esperou a compra e conseguiu pegar a compra do dia no movimento maravilhoso, 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 eu vou te mostrar a compra. Para você que esperou movimentos de continuação, vou te mostrar oportunidades que dava para você pegar os trades. E tudo isso eu detalho na mentoria. Na mentoria ao vivo, diariamente, eu mostro os pontos, eu mostro as oportunidades, eu mostro para você os cenários. E você toma a sua decisão. Felipe, a mentoria você dá call? Não, eu não dou call. Eu passo para você as oportunidades que o mercado está te dando dentro de um operacional objetivo e altamente lucrativo, o famoso Smart Money Concept. Nós analisamos o preço, a dinâmica do preço. Você já ouviu dentro desse operacional aquele contexto que fala o famoso momento? O momento é de quê? É um momento de você procurar entradas na ponta compradora? É o momento de você esperar oportunidades na venda? É o momento de você de fato não fazer nada? Poxa, mas a movimentação do mercado aqui até aqui embaixo para te dar compra precisa chegar nessa região de forma objetiva, mas dando oportunidade para quem quer vender, ou seja, capturando liquidez do famoso varejo que faz tudo errado. Então, não deixe de preencher o formulário e fazer parte hoje mesmo. Até quando você vai ficar aí perdendo dinheiro, tomando stop, observando os resultados, entendendo os vídeos aqui, falando, nossa, mas eu vi o trade, mas eu não fiz, porque eu fiz isso, aquilo. Fiz X, Y, Z. Fiz A, B, calma. Venha fazer parte, não perca mais tempo, a gente vai fazer muito estudo, a gente vai evoluir demais. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso gráfico, tá? Movimento de 5 minutos, iniciando sempre a nossa leitura num gráfico de 5 minutos, para a gente dar seguimento da continuação, fazendo, se necessário for, leitura lá no gráfico de 1 minuto. Felipe, por que no gráfico de 1 minuto? Isso tudo a gente explica e detalha lá na mentoria, tá? Vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito objetiva e ampla, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver bem, beleza? Então vamos lá. Movimentação. Para quem gosta de espelhar movimentos do cenário diário, ou seja, do intraday, vou mostrar para vocês as oportunidades que o mercado te dá no movimento do intraday, ou seja, movimento somente de hoje. Tudo isso daqui para você não vale de nada, tá? Tudo isso daqui para você, atrás desse movimento, não serve absolutamente para nada. Você vai olhar somente o movimento diário. Então vamos lá. O que o movimento diário te dá? O que o movimento diário te proporciona para fazer entradas? O mercado abriu e começa a fazer a partir de agora um contexto, um topo. Então você tem uma leitura inicial de quero, então você está esperando movimentações para vender. Felipe, onde que eu vou procurar vendas, cara? Deixa o mercado andar, deixa o mercado se movimentar para você fazer seus trades. Lembrando mais uma vez, tá? Nós estamos analisando somente o movimento do dia. Isso que para trás não importa para gente. Então a gente tem essa primeira leitura aqui. A movimentação começou a cair. Primeira informação que você já tem aqui logo de cara é que o mercado formou aqui para gente uma base. Nós sabemos que quando o mercado deixa contexto de base para a gente fazer entradas, nós podemos buscar pontos de entrada. Temos três tipos de entrada quando o mercado forma uma situação como essa. A mínima, e nesse ponto aqui da mínima, no 50%, que é aqui o objetivo com a galera, e na máxima. O stop sempre financeiro, mas técnico aqui atrás, tá? Desse ponto, levemente afastado da região, você pode observar, levemente afastado da região. Então você tem aqui três contextos. Felipe, eu fiz a venda aqui, onde está meu stop? Lá. Felipe, eu fiz a venda no 50%, onde está meu stop? Lá. Felipe, eu fiz a venda aqui em cima, onde está meu stop? Lá também. Felipe, onde que está meu alvo? Último
fundo, onde que o mercado deixa para você uma referência de saída do trade. Felipe, eu fiz a venda aqui para cima, cara, no 50%. Último fundo onde o mercado deixou. Felipe, fiz a venda lá em cima. Mesma coisa. Então você tem três cenários. Eu não vou falar aqui o que eu faria, o que eu fiz. Não. Como eu falei, hoje eu vou mostrar para vocês oportunidades que o mercado te dá, que o mercado deixa para você fazer as suas operações. Risco-retorno sempre positivo, payoff sempre bacana, pegando sempre mais do que você está arriscando perder no trade. Então a movimentação inicial foi essa. Felipe, o que eu tinha que avaliar para mim fazer esse trade aqui? Simples demais, tá? Você iria pegar a sua ferramenta aqui de prêmio de desconto, fazer a sua marcação nessa região aqui e você ia ter um mercado superando e aí acima dos 50%, até errado aqui, né? É um pouco mais abaixo aqui os 50%, o mercado superando essa região. O que é isso daqui, Felipe? Quando eu começo a analisar, eu achei que aqui era um topo, aqui era o choque. Isso aqui não é choque, galera. Isso aqui é o fake choque. Por que isso aqui é o fake choque? Isso aqui é liquidez total. Por que isso aqui é liquidez? Porque a partir do momento que o mercado te dá uma onda impulsiva para baixo, a partir do momento que o mercado te dá uma onda impulsiva para baixo, o mercado faz esse movimento aqui, uma correção abaixo dos 50% não é característica de entrada na operação. Não é movimento que você vai usar como referência. Isso tudo nada mais, nada menos, é apenas liquidez, 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 tá? Então você tem aqui nessa região, liquidez que o mercado tem que capturar. E aí você tem um belíssimo trade aqui de forma muito objetiva. Primeira leitura que você tem no dia de hoje. Então a primeira movimentação você tem analisando o movimento do dia é essa. Então a partir daqui que o mercado faz esse movimento, você tem o primeiro contexto. Vou marcar até com a ferramenta aqui de prêmio de desconto, tá? Vou mudar a coloração aqui para ficar bacana aqui. Acima dos 50%, o mercado dando o teste lá na sua base, validando para você a sua entrada. Toco aqui, bom, validando para você a sua entrada. Felipe, eu peguei nos 50%, tá? Ficou de fora, tudo bem. Felipe, mas eu não observei isso daqui, cara. Como você postou outro vídeo no outro dia, falando que o Fair Value Gap é mais importante do que a base, eu coloquei a minha entrada aqui. Eu vou falar com vocês aqui, ó, tem um Fair Value Gap bem nesse ponto, no meio do caminho aqui. Eu vou falar com vocês uma situação, vou tirar aqui só para ficar mais claro, tá? Vou falar com vocês uma oportunidade aqui, um ponto muito relevante. Quando você tem um Fair Value Gap como esse aqui, e ele está muito próximo dos 50%, por mais que o Fair Value Gap seja mais forte do que um order block, do que uma base, eu não faria esse tipo de entrada pelo fato de estar próximo demais dos 50%. Se o mercado está muito próximo dos 50%, eu prefiro ficar de fora. Eu prefiro evitar essa operação. Mas você aí do outro lado que pegou e visualizou esse trade, parabéns. Fez uma belíssima entrada. Se você pegar a sua ferramenta e colocar e posicionar aqui, você vai ver que um stop ali de 155 pontos estaria mais do que adequado. E o trade ficaria ali uma operação de pouco mais de, vamos lá, 600 pontos, que era o alvo dessa operação. Felipe, eu fiz lá na máxima, pegou um trade também de mais de 600 pontos, o mercado chegou a andar aí para você pouco mais de 760 pontos de forma objetiva e sem calor. Então vamos lá, dando continuidade aqui à nossa leitura. Deixa eu apagar daqui para trás e a gente vai estendendo nossos estudos. E aí o mercado dá continuidade depois desse movimento, então isso aqui se torna para a gente um boss, tá? O mercado quebra estrutura, se torna um boss. Você tem uma nova referência. Sua nova referência é essa a partir de agora. Sendo essa a sua nova referência, o que é que você vai analisar a partir daqui? Cenários onde você pode efetuar entradas na ponta vendedora. Então você tem esse order block aqui superior e você tem aqui esse outro ponto. Porém, ele está em cima do 50%, tá? Ele está em cima dos 50%, vai ficar mais ou menos nessa região. Então, esse order block que está validado para você aqui, esse order block, esse candle todo, ele está muito próximo dos 50%, então eu não faria essa operação. Eu iria buscar um trade onde? Aqui. Felipe, mas não teria como eu comprar não, cara. Nós estamos olhando o movimento de hoje, então não tem compra. Movimentação, tranquilo, o mercado vai, te dá uma entrada, te estopa e tá tudo bem. Você já tem um trade na mão, segundo trade mercado te estopa. Felipe, eu vendi na mínima. Coloquei o stop lá, você tomou um stop. Felipe, eu vendi aqui.
coloquei o stop lá, te dá um stop. Felipe, vende na máxima, coloquei o stop ligeiramente afastado do mercado, te estopou. Tranquilo, e aí continua. Contexto de continuação. Já que o mercado venceu aqui agora, aqui era o nosso choque. Se aqui era o nosso choque, a partir de agora o mercado ele é comprador. O que, que você vai começar a fazer? Você vai esperar uma correção a partir do movimento que se iniciou. Então o mercado vai subindo, subindo, subindo. Você tem a sua referência de prêmio, você tem a sua referência de desconto. E aí você tem a sua leitura. Onde estão os pontos que você quer operar? Você quer pegar aqui, você quer pegar este outro order block, você quer olhar esse camarada aqui. Que camarada é esse? Um Fair Value Gap. Tudo que está abaixo dos 50% é ponto comprador. Então, sua expectativa é essa para esse movimento. Principalmente porque o mercado ganhou essa estrutura, então validou os seus pontos de entrada. Felipe, aqui eu não posso fazer uma entrada aqui não? Não, por quê? Porque está acima da região de prêmio, está acima da região de desconto, desculpa, está na região de prêmio, então você não quer fazer esse trade. Felipe, se eu tivesse feito essa venda, essa entrada aqui, por essa basezinha aqui nos 50%, teria dado certo? Teria, você está vendo a operação dando continuação aí, mas você não faz entradas em regiões de prêmio de forma compradora. Então essa é a primeira leitura do movimento do dia. Então você teria uma entrada vencedora, se você usou a base, se você usou o Fair Value Gap curtinho aqui, uma entrada vencedora de mais de 500 pontos. Vamos considerar aqui 600 pontos como referência, porque o alvo é o último fundo, ou quando você está vendendo, o último topo quando você está comprando. Então a gente usou essa referência, o mercado te pagou muito bem. Segundo trade que você teria se posicionado, você acaba tomando um stop ali. Vou arredondar essa operação aqui para 200 pontos. Então você sai positivo de 400 pontos de forma objetiva. Segunda leitura. Última movimentação de quebra de estrutura. Onde que o mercado... Você não sabe disso daqui, tá? A gente não sabe disso. Onde que o mercado... E aí a gente tem que olhar o movimento anterior, tá? O dia anterior para fazer essa situação. Onde o mercado quebra uma estrutura. A gente sabe que isso aqui é uma base. Então o mercado está fazendo rally, base, rally. Se isso aqui é uma base, então o mercado quebra estrutura quando ele inicia esse movimento a partir daqui. Então nossa referência é essa. Se a nossa referência é essa, então a gente vai pegar a máxima, mínima e máxima. A partir desse movimento aqui, o que, que a gente tem? Nós temos um ponto de importância gigantesca. Nós temos uma leitura de continuação na alta. E aí nós temos este, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos este ponto aqui de forma importantíssima. Nós temos esse camarada aqui, esse Fair Value Gap. E nós temos este order block. Vou fazer a marcação assim como eu mostrei para o pessoal lá na sala, tá? Porque é assim que a gente faz dentro de um contexto que a gente já validou. Eu explico tudo isso lá na mentoria de forma muito objetiva. Você tem as mesmas 3 oportunidades de entrada. Para você que compra aqui, você tem esse stop ligeiramente afastado. Para você que compra no 50%, você também tem esse stop. Para você que compra aqui na mínima, você pode até afastar um pouquinho seu stop, mas é a mesma referência. Então você tem 3 oportunidades de entrada. Felipe, mas você está ignorando aqui, cara, que aqui tinha um order block aqui. Sim, estou. Por quê? Porque se eu tenho 2 order blocks muito próximos, eu vou priorizar sempre o mais extremo. Então a gente teria essa leitura. Felipe, onde que estaria o nosso alvo da operação? Primeiro alvo, aqui em cima. Primeiro alvo, aqui em cima. Primeiro alvo, aqui em cima. Por que aqui em cima? Porque aqui era a sua base, tá? Então você já tem essa situação e essa leitura. Então vamos lá, nós tomamos um stop aqui de 155 pontos, que foi a operação, que foi a situação que a gente visualizou lá na sala com o pessoal. Segundo ponto de entrada, nós teríamos aqui como ponto de entrada. Felipe, eu comprei aqui. Felipe, eu comprei no 50%. Felipe, eu tentei comprar na mínima. Então você tem 3 cenários aqui. Para quem comprou no primeiro ponto, o mercado andou, não te estopou e foi lá te pagar. O mercado te deu essa situação. O mercado te deu esse ponto, esse contexto, essa oportunidade. Então você teria um trade maravilhoso levando até a base. Então você teria essa situação, esse lucro muito bacana. Segundo cenário, mesma coisa. Terceiro cenário, a mesma situação. 3 trades aqui espetaculares que limpariam o seu stop e pagariam você de forma objetiva. Então você teria uma situação aqui semelhante a essa, um stopzinho de 155 pontos e uma operação aqui que no máximo o mercado anda para você ali 665 pontos, mais do que 3 vezes o seu stop.
E aí essa movimentação, se você está carregando, Felipe, eu tentei carregar até aqui em cima, o mercado acabou voltando e me estopou. Bacana, você não tem cenário nenhum quanto a isso. Felipe, mas aí, cara, eu visualizei, foi o contrário. Eu visualizei que quando ele perdeu aqui, ó, que ele já abriu caindo aqui, eu tinha marcado o choque aqui. Eu usei até essa referência mesmo, porque como ele corrigiu acima dos 50% e começou a cair, eu busquei essa venda que a gente explicou lá no cenário anterior. Então nem vou falar sobre ela aqui. A gente está olhando só esse ponto de compra, porque a referência nossa aqui é uma referência de alta. Então isso aqui a gente usou para o mercado vir capturar liquidez para continuar subindo. E aí entra o cenário 3, o cenário onde eu fiz as operações no dia de hoje. O cenário que eu passei para a galera. A gente marca todo o movimento. Todo movimento ele é usado como base. Todo movimento ele é usado como referência. E aí a gente tem uma leitura muito clara, tá? A movimentação de mínima, movimentação de máxima, topo e o fundo, mínima e máxima. Então você tem um ponto de entrada, aqui em cima é o seu ponto de saída dessa movimentação de prêmio e desconto. Você tem a marcação de prêmio, você tem a marcação de desconto. A partir daqui você vai começar a procurar os seus POI, tá? Os seus Point of Interest, ponto de interesse para você negociar na ponta compradora. Então tá, o que a gente tem aqui para a gente fazer negociação? Inicialmente nós temos um order block. Segundo, nós temos um Fair Value Gap aqui, que já foi inicialmente mitigado, mas a gente tem atenção. Eu vou até mudar a coloração dele aqui, que foi assim que a gente ficou falando lá na sala. A gente tem um Fair Value Gap. Nós temos aqui um outro Order Block muito importante. E aqui a gente entra um cenário bem interessante, que é esse Fair Value Gap no meio do caminho. De novo, voltando todas as possibilidades que a gente tem, entrada na máxima, entrada nos 50%, entrada na mínima. 3 pontos interessantes. Alvo das nossas operações. Alvo no último topo, alvo no último topo e alvo no último topo. Felipe está falando que eu não ia ter nada para fazer enquanto o mercado não chegou aí, considerando esse contexto todo, eu não poderia fazer essas vendas, já que essa movimentação era de compra. Sim, você só poderia efetuar entradas nessas regiões aqui marcadas. Eu vou desconsiderar o amarelo porque eu não falei isso com o pessoal. A gente ia ter atenção caso o mercado formasse esse contexto aí, estopando o primeiro ponto do Fair Value Gap, estopando o segundo ponto desse order block, tá? Primeiro ponto de compra, segundo ponto de compra e terceiro ponto de compra. Mas aqui a gente tinha um contexto de atenção. E aí o mercado chega aqui e já te dá o trade, até vai buscar a máxima. Então ele faz o movimento de mitigação e daqui ele retorna para a região superior. Pode observar que aqui ele até mesmo te dá uma manipulação desse topinho, mas nada mais. Então, você analisando esse movimento por completo, nós estamos olhando e esperando movimentos compradores, eu não tenho nada para fazer de venda. Eu não tenho mais nada para fazer. Felipe, um cenário de continuação, onde que eu poderia fazer uma entrada, cara? Quando o mercado começa a fazer esse movimento, te dá esse trade aqui. Você está lá posicionado, o mercado está acelerando. O que você vai fazer? Você fala assim, cara, mas eu perdi essa entrada de risco, eu quero pegar uma entrada de confirmação. Onde que eu vou pegar a entrada de confirmação? A partir do momento que o mercado faz uma correção após quebrar uma estrutura. Então você tem aqui a sua primeira marcação, seu primeiro ponto aqui que você pode começar a marcar. A gente sabe que movimentos de confirmação eles tendem a ser mais rápidos, então são cenários onde você tende a pegar um trade na continuação do movimento. Não necessariamente você vai pegar um trade no ponto exato, mas o risco seu ele é muito menor. Então você tem essa leitura de continuação aqui. Eu não aconselho para quem está de fora pegar essas operações nesses pontos assim, tá? Mas como eu falei, vou mostrar as possibilidades que a gente tinha no dia de hoje. Então a gente faz aqui, tentando marcar aqui, ó. Você faz aqui, você tem a sua primeira oportunidade. Quem quer comprar aqui, stop aqui abaixo. Quem quer comprar no 50%, quem quer comprar na mínima, os 3 pontos. E aí você tem continuação com alvo sempre fixo do ponto inicial. Seu alvo está aqui, Felipe, eu coloquei alvo lá em cima. Ótimo, você conseguiu carregar a operação. Mas o alvo inicial era aqui. Se você está comprando numa região de prêmio, desculpa, você vai sair numa região de prêmio. Sua primeira zona de interesse de liquidez da região de prêmio. Está acima dos 50% é a região de prêmio, então você compra barato e vende caro. E aí a movimentação da continuação, você tem essa primeira oportunidade,
Logo em sequência, o mercado deixa para você um Fair Value Gap, igual a gente tinha mostrado lá atrás no outro vídeo. Não volta para te dar a operação. Dá continuação aqui, quebra mais uma estrutura. Valida o que para você? Essa base. Vou marcar tudo aqui, porque é assim que a gente acaba fazendo lá e eu mostro pro pessoal, tá? Toda essa base aqui, movimento 50%, o mercado dá continuação. Felipe, não tocou, eu não peguei essa venda, essa compra. Ou você compra na máxima, ou você compra no 50%, ou você compra na mínima. Felipe, mas aqui deu a compra, eu fui. Ótimo. Felipe não tocou no 50%, fiquei de fora. Felipe não tocou na mínima, fiquei de fora. Bacana. Da continuação da movimentação, o que o mercado faz? Volta a testar outra base. O que você tem? Marca entrada, entrada ou entrada. Os 3 pontos e você tem mais uma operação. E aí você finaliza o dia com essa leitura espetacular. Todos os cenários para você, todas as possibilidades que o mercado te dá diariamente, beleza? Então, você tem uma leitura muito tranquila, muito objetiva para você efetuar. Felipe, mas e no dólar, cara? O que eu tenho no dólar para analisar? A mesma situação. Movimento do dia. Então, a gente vai fazer o quê? Ignorar, opa, ignorar tudo isso daqui para trás. A gente ignora tudo isso aqui para trás. Isso aqui para a gente não serve de nada. Movimento do dia. Primeira situação que o mercado faz, dá continuação para alta. Então você não tem mais nada para fazer aqui. O mercado simplesmente sobe. Quando o mercado sobe assim em linha reta, você vai analisar a partir de agora isso. Opa, aqui está meu 50%. Abaixo dos 50%, o que, que eu tenho? Oh, eu tenho um order block aqui. Se eu tenho um order block e tenho um fair value gap, o que, que eu posso fazer? Posso comprar 50%, posso comprar na máxima, posso comprar nos 50% e posso comprar na mínima. Felipe, o mercado me estopou. Bacana, vamos para o próximo trade. Tem um order block. Felipe, eu vou comprar aqui na máxima. Stopzinho aqui abaixo. O mercado não te stop e vai. Felipe, comprei no 50%. O mercado te acionou e foi. Felipe, comprei na mínima. O mercado não me acionou, mas eu vi o trade e foi embora. Show de bola. Onde que está os alvos dessas operações? Primeiro alvo aqui, comprando aqui, seu alvo está lá em cima. Porque você não tem uma região muito boa para sair dessa operação. Mesma coisa, mesma coisa. Opa, deixa eu apagar aqui para ficar só para me explicar um contexto aqui importante. Nesse trade do Fair Value Gap, você não tem esse topinho que havia sido formado, tá? Então a sua operação está sendo com referência aqui. A partir do momento que o mercado forma e valida essa entrada e acaba estopando o restante da movimentação, você tem a sua entrada e aqui embaixo desse order block com a saída nesse ponto aqui marcado. E por que uma saída nesse ponto aqui marcado? Porque ele deixou o último ponto de liquidez numa região de prêmio. Então você tem esse trade aí de forma objetiva, lucrativa e muito tranquila. Felipe, movimentação por completo. Tá, última quebra de estrutura. Onde que tem uma quebra de estrutura? Aqui. Onde que o mercado quebrou a estrutura? Iniciando daqui o movimento. Então daqui para cima você tem a sua leitura de prêmio e desconto. Acaba fazendo a mesma operação. E do movimento por completo, você teria também essa situação. O mercado estaria acima dos 50%. Você tem o mesmo trade. Aqui no dólar ficou a mesma coisa, tá? Se você pode fazer suas marcações ali que você vai ver o cenário por completo. Entrada aqui embaixo. Não usei isso aqui, usei aqui. Entrada aqui embaixo. Usei só o dia de hoje. Entrada aqui embaixo. Simples e de forma muito objetiva. Beleza? Estamos entendidos? Atenção nessas movimentações. Preencha um formulário. Não percam mais tempo. Venha fazer parte. E vamos com tudo e bora pro game. Valeu!